Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com a segunda temporada do projeto Gente que Inspira, um programa que traz sempre histórias de empresários que nos inspiram aqui na nossa região. E hoje, para a gente iniciar mais esse episódio, eu vou contar com a participação do sócio aqui da time Contabilidade, Henrique Dias. Henrique, seja bem-vindo. Olá, Tony. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Gente que Inspira, né? Hoje, a gente tá com um cara que, se a gente falar o nome dele, ninguém vai saber. Mas ele é o maior tampa de crush da região. Eu anuncio ou você anuncia, Tony? Você anuncia. Pessoal, hoje trouxemos com a maior responsabilidade, maior honra, estamos com o ar da graça aqui do nosso Marcos Pita, o tampa de crush. E aí, Marcos, como é que você tá, meu amigo? Muito bem, né? É um prazer, né, estar aqui, né? Alegria muito grande estar aqui, podendo compartilhar esse momento com vocês, né? Maravilha. Seja muito bem-vindo. Eu queria já começar fazendo uma linha do tempo. Primeiro, eu sei que o senhor já trabalhou em algumas áreas, já teve bodega, ajudou na bodega de seu pai, já foi garçom, foi professor antes de abrir o supermercado. Eu queria que você fizesse essa linha cronológica. Como foi que o empreendimento e esse espírito empreendedor entrou na sua vida? Desde cedo eu sou filho de uma família de seis, né? Eu sou o quarto filho, então sempre estava próximo do meu pai, né? Meu ídolo, cara que me inspirou, cara fantástico, né? Que hoje eu tenho o orgulho de ser chamado Marcos Pita, por ele, né? E sempre estava buscando estar perto dele, com o maior carinho, com a maior dedicação, sempre querendo estar ao lado dele, né? Então ele foi quem me inspirou a ser um empreendedor, né? Eu vi ele atendendo os clientes com aquela alegria, ele tratava as pessoas como deve ser tratado, né? Com atenção, com carinho, brincando. Então eu levo isso para a minha vida, né? Chega até me emociona quando eu falo dele, porque ele é uma pessoa diferente. E com quantos anos o senhor começou a trabalhar ajudando ele na bodega? Muito novo, 10 anos, né? Eu já fazia picolé para levar para a bodega dele, né? Não chamava venda, eu chamava bodega, né? Uhum. E eu fazia o picolé e levava para a bodega dele. Eu era tão grande que a geladeira era duplex, eu botava um banquinho para botar os picolés e outro banquinho para eu subir para poder colocar o picolé no congelador. Nesse meio tempo, o senhor saiu um pouco da bodega e foi trabalhar como garçom. Queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência, foi que isso lhe ajudou também, porque aí é um outro segmento, mas que está dentro também de continuar trabalhando com atendimento ao público, né? Eu saí para trabalhar de garçom, bem novinho, né? 12, 13 anos, e assim foi um momento fantástico. Por quê? Porque você lida com o público diretamente, é muito bom trabalhar com o público, você aprende muito, né? Até aprendi a escrever o nome Soda, porque na época o pedido que eu fiz era uma dose de rum e uma soda, o cliente pediu, né? E eu botei solda. E o cliente ficou mangando de mim porque eu escrevi soda. Aí aprendi até hoje, que é soda, né? Tá vendo? Até hoje eu aprendo. Então, serviu de lição também para mim, né? Aprender um pouquinho a falar, né? Depois disso, o senhor volta para a bodega, aí teve já uma visão que é eu que me chamou muita atenção, como Henrique falou, o senhor tem esse aspecto de tampa de cruz, já pensou ali na bodega do meu pai, eu posso fazer uma banquinha de jogo, já é um outro negócio, já vou ter uma certa independência e autonomia. Como foi que surgiu essa ideia? Meu pai gostava muito de jogar, então tinha os amigos, né? Então com isso eu vi a oportunidade de ali eu cuidar, né? Melhorar a mesa, né? Sempre comprar um baralho novo para poder atender melhor o cliente, né? O jogador, né? E com isso eu tirava um percentual, e esse percentual, como eu não tinha muito tempo para gastar o dinheiro, eu trabalhava, estudava, né? Então não tinha muito tempo para gastar o dinheiro, eu ficava só juntando, né? E com juntando esse dinheirinho, eu coloquei uma bodega para minha mãe cuidar, né? Para minha mãe tomar conta, né? E depois apareceu uma oportunidade, eu e meu pai, nós compramos a casa vizinha, né? Tinha um concorrente, a gente comprou e eu botei a minha outra bodega, a minha segunda bodega, né? Tinha nome essas bodegas ou só chamava de venda? Porque na época não era só bodega, geralmente era a bodega de Marco, a bodega de Pita, a bodega, sempre o nome era a pessoa, né? Até eu botei, nessa bodega, eu botei mercearia, 2 irmãos, que era eu e meu irmão que cuidava, né? Mário. A gente sempre botava
tem esse nome, mas geralmente o nome era da pessoa que predominava, né? Em algum momento o senhor pensou já em trabalhar no ramo alimentício com o supermercado? Como foi que veio essa ideia? Eu tinha a bodega e eu acho que era um comércio pequeno, né? Até eu fiquei meio preocupado, rapaz, eu vou me casar, tá, e como é que eu vou dar de comer uma mulher com uma bodega pequena, né? Uhum. Até teve na época, como eu fazia magistério, eu fiz o concurso para professor e Sim. passei, né? Eu digo, pronto, agora já dá a bodega e o trabalho dá para dar de comer uma mulher, né? Aí eu também depois eu vi que não podia conciliar, porque eu chegava, fechava a bodega 2 horas da manhã, 3 horas, para ir para o sítio de bicicleta para ensinar. Então não tinha condições, né? Eu não conseguia atender os dois, né? Então escolhi ficar com a bodega, já estava crescendo, então a gente preferiu investir mais na bodega e deixar a vaga de professor para outra pessoa que tivesse mais tempo, que pudesse se preparar, até para não diminuir a categoria, porque minha mãe é professora. E eu não podia de jeito nenhum diminuir a categoria, porque para mim é uma categoria fantástica, para mim é a categoria mais importante que existe é o professor, né? Porque... Aliás, a gente vai voltar a falar desse tema de estudos, que o senhor tem uma particularidade que eu acho que é importante a gente partilhar também com o nosso internauta. Mas, Henrique, só para a gente situar as pessoas que estão assistindo e que não conhecem, o senhor foi o responsável e o dono da rede de supermercado Pita, lá da cidade de Bonito. Uhum. Né? E foi o primeiro supermercado de bairro de Bonito. Porque na época que eu coloquei o mercado de bairro, né, que se chamava Ponta de Rua, porque era a rua, que era o centro, e a ponta de rua, que era as ruas da cidade. Né? Então eu coloquei o primeiro. Minha irmã trabalhava em um supermercado e eu achei que havia oportunidade, né? Aí teve até aquelas críticas, mas rapaz, não vai dar certo, que só dá certo isso na rua, no centro. Vamos tentar, né? Aí como era duas, um ao lado do outro, 2 bodegas, então era oferecia o mesmo serviço. Então Sim. A gente tentou fazer diferente, né? Aí colocamos o mercado, na época era 3 metros de frente por 10 metros de comprimento. Tinha 4 prateleiras, né, daquela de farmácia, como se dizia, estante de aço, 4 de um lado e 5 do outro. Então foi assim que a gente começou. Isso já é Bonito, seu Marcos? É em Bonito, já né? É Bonito. Tudo, minha história inicial é em Bonito, né? Essa loja é a primeira, a segunda, alguns desses endereços ainda é o mesmo endereço lá daquela época? Aí essa loja, como era o primeiro mercado, e depois nós tínhamos o da esquina, né, um supermercado na esquina, aliás, uma bodega na esquina, aí eu derrubei, fiz um mercado, já é outra coisa, já bem melhor, né? Já era outro nível. Outra estrutura. Né? Em relação ao que eu iniciei, né? Já estava melhorando. Como era, a gente tem esse mercado e a gente começou a vender para os 4 cantos da cidade. Há quantos anos isso, seu Marcos? Isso é de 90, né? Então 35 anos de mercado, né? 35 Fora bodega, de mercado. Mercado. E o senhor sabe muito bem, né, melhor do que nós aqui, que mercado não é um segmento fácil. E os desafios hoje, daquela época, como eram os desafios daquela época para supermercadistas? Veja, era muito mais difícil do que hoje, né? Porque hoje tem tecnologia, tem muita coisa que pode ajudar, né? E aí a gente viu essa oportunidade, né, no mercado, aí depois fomos para São Joaquim do Monte. Pintou uma oportunidade, a gente foi para São Joaquim do Monte. Foi a terceira loja. No caso, era a segunda, né? Porque era a segunda foi em São Joaquim do Monte. E depois surgiu outra oportunidade no centro da cidade, entendeu? Aí a gente já foi começando a melhorar, né? Ir para o centro, né? Então foi a terceira loja que nós colocamos na cidade, né? Aí fomos abrindo mais, né? O senhor falou uma coisa bem interessante para as pessoas que estão assistindo agora e que é dessa geração mais recente, a facilidade de achar fornecedor. Hoje é muito mais fácil, você ter internet. Como era naquela época? A gente está falando aí da cidade de Bonito, como era conseguir os fornecedores, eu sei que tinha rede de supermercados que já era maior lá na cidade, como era concorrer com essas redes e conseguir esses fornecedores? Veja só, no início eu também tive a ajuda da minha irmã, Lúcia, que ela era gerente de uma loja no centro, então ela mandava alguns fornecedores que iam mais pela amizade que tinha por ela do que mesmo por mim, pelo que eu representava, né? Comprava muito pouco, né? Você tem uma ideia, eu me lembro como se fosse hoje o vendedor da Vitarella, que chamava Seu Ailton, ele chegou para me cadastrar. E eu comprei 5 caixinhas de creme caqui, eu forcei o meu financeiro e forcei o meu
espaço físico, né, o meu depósito, porque não tinha espaço para colocar 5 caixas de bolacha, né? Então, assim, até agora há pouco a gente fez uma homenagem a ele, né? Porque a gente hoje já faz bons negócios com a M. Dias, né? Que não é mais Vitarella, só é um grupo. E a gente homenageou o seu Ailton porque ele foi quem me cadastrou na Vitarella. Você encontrou muita gente que acreditou ou mais gente que desacreditou do negócio? Olha, não foi tão difícil para mim. Vou lhe explicar por quê. Meu pai, ele fica arrepiado quando falo nele, porque ele era um homem muito simples, mas era aquele cara que valorizava o bigode, como se diz, né? Então, na porta que eu batia, que eu dizia que era Marco, o pessoal às vezes não abria não. Mas quando eu dizia que era Marco de Pita, eles abriam e me ajudavam, entendeu? Facilitou muito a minha vida, muito mesmo, né? Porque você já tem uma pessoa com crédito no mercado. Claro que depois eu fui fazer a minha parte, mas ele me ajudou demais, né? Ele foi quem abriu todas as portas que eu precisava para iniciar, né? E depois a gente, graças a Deus, abriu outras e manteve aquelas que ele abriu abertas. Para esse mundo de empresário e de empreendedor, a gente sabe que existem decisões que são tomadas. Como, por exemplo, tomar a decisão de sair do ramo de mercearia, que já era um pouco parecido com o segmento do mercado, mas foi uma decisão de abrir um supermercado. Depois que o senhor abriu a rede de supermercado, que inclusive nem chamava Pita Supermercados, qual era o nome anterior? Era Santa Bárbara. Santa Bárbara. Qual foi uma outra decisão que o senhor pontuaria como uma decisão importante como empresário que fez toda a diferença? Veja só, uma das coisas que mudou a nossa mente, a nossa filosofia foi ser cliente da TIM. Na época, em 2008, eu tinha 4 lojas e era nome de outras pessoas, porque a gente não tinha o conhecimento e a TIM, a Dilson chegou lá um dia a Dilson é sabido, viu? Sabe vender. Ele me escolheu como cliente. Veja, que privilégio o cara poder escolher os clientes, né? Ele me escolheu. E eu agradeço muito a ele por ele ter me escolhido, né? E a partir daí a gente mudou a nossa filosofia de trabalho. Isso em 2008. 2008, né? Então, assim, isso foi um divisor de água. Por quê? Porque eu comecei a ter matriz e filiais, né? E com isso também já só fazendo cadastro em indústria, em distribuidoras, né? Então a gente mudou a nossa forma de trabalhar. Então esse foi um divisor de água muito importante, também com a consultoria, mostrando, né, que a gente era muito, muito amador. E ele vinha com uma bagagem muito grande, né? De uma grande empresa, então isso ajudou muito a gente. Isso que é importante, Henrique, a gente fala sempre dessa questão de ter essas informações que muitas vezes o empresário ele tem a visão do empreendedor, mas quando ele encontra uma parceria, no caso a TIM Contabilidade, que foi a grande parceira que colocou um leque de possibilidades e de direcionamento que fez com que seu negócio acabasse desenvolvendo e dessa, de certa forma, o senhor acabou de falar a palavra amador, né, e saísse para algo mais profissionalizado. Justamente, né? Então a gente foi mudando em todo sentido, na parte trabalhista, na parte fiscal, entendeu? Na parte financeira, tudo isso foi abrindo os caminhos depois que a gente começou a trabalhar com uma empresa que era credenciada, que tinha uma visão de futuro, né? Isso há 17 anos, senhor Marcos. Há 17 anos, né? Não, sem dúvida, né? A gente sabe, sou suspeito a falar, né? O Adilson que fundou a nossa empresa há alguns anos atrás, e a gente tem essa veia, né? Não é simplesmente fazer contabilidade por fazer, não é simplesmente gerar o imposto por gerar. A gente tem isso, né? Essa relação com o cliente, e a gente se importa com o cliente, a gente é apaixonado pelo cliente, né? Então eu tenho certeza que isso é um dos principais fatores que fazem também a TIM, assim como a rede Pita Supermercados crescer ao longo desses anos, acho que é o que faz também a TIM crescer junto com os nossos clientes, né? Essa importância que a gente tem com o cliente, essa paixão de fazer o bem feito, né? Tá naquela na nossa parede, né, do sucesso, no nosso DNA, está enraizado na veia que o cliente está sempre em primeiro lugar, a gente tem que estar sempre atendendo bem, e o diferencial é olhar para os pequenos detalhes, é fazer o bem feito com gosto, mas sempre querendo que o cliente tenha o sucesso que ele tanto merece, que tanto almeja. É verdade, isso foi um ponto muito importante, porque o que eu vejo, como é que eu enxergo o meu cliente? Eu me enxergo ele como o principal. Se o cliente não for no estabelecimento,
o estabelecimento não fecha as portas. Ele nem abre. Ele nem abre. Verdade. Porque quando um estabelecimento abre as portas no início da sua atividade, ele já tem um custo. Então, se o cliente não for, ele não vai abrir, porque ele não tem condições de pagar esse custo. Então, o cliente é muito importante, né? Eu sempre falo que é um tripé, né? Acima de tudo, Deus, aí a empresa está, as colunas que sustentam, cliente, colaborador e fornecedor. Qual é o mais importante? Todos têm sua importância, né? Então, o cliente, o fornecedor traz, o colaborador arruma e o cliente leva. Então, todos têm sua importância. Mas a gente sempre olhando para o cliente. Então, a gente, todo dia, quando amanhece, a gente sempre está buscando fazer algo diferente para encantar o nosso cliente. Impossível a gente não falar da questão da pandemia, né? A gente está falando de um período que, obviamente, muitas empresas tiveram que se readaptar. Você falou até da questão do cliente não ir até o estabelecimento. E nesse momento da pandemia aconteceu isso, que o cliente acabava não indo. Como foi que o senhor conseguiu passar por essa pandemia? Quais foram as dificuldades? O que foi que melhorou? O que foi que mudou? A pandemia, quando iniciou, foi uma coisa absurda, né? Porque eu lembro como se fosse hoje, assistindo no Jornal Nacional, o William Bonner falou que bancos você poderia pagar o boleto com 3 meses. Poxa, eu nunca ouvi falar na minha vida, né? Negócio daquele. Então eu fiquei muito preocupado, achei que como é que eu vou fazer? Eu digo, vou vender o que eu tenho, toda a mercadoria, e vou ficar em casa com dinheiro para quando passar esse momento voltar, né? Só que foi totalmente diferente. O segmento ele teve uma crescente muito grande, né? Porque a maioria dos estabelecimentos fecharam e o supermercado era como se fosse um shopping, entendeu? Você tem uma ideia, eu coloquei o aplicativo para fazer vendas online e não conseguia vender, porque o cliente ele queria ir na loja. Aí também a gente fez máscara, a gente botou tela de proteção, fez tudo, né? O que poderia ser feito, né? Para poder atender o cliente e dar segurança também ao nosso colaborador e ao nosso cliente, né? Porque se perder o colaborador e se perder o cliente, como é que a gente ia sobreviver, né? E a gente também, porque a gente ficava na linha de frente. A gente não deixou de estar lá, né? Porque uma coisa é você, tu vai, viu? Eu fico aqui de boa. E a gente estava lá, preocupado também, que eu morava na casa da minha mãe nessa época, e eu tinha uma pessoa em casa com mais de 80 anos. Como é que eu chegava lá também? Então a gente arriscou tudo, né, para poder também atender o nosso cliente, né? Atualmente são quantas lojas? São 6 lojas e uma distribuidora, né? 6 lojas. Quantas na cidade de Bonito? Nós temos 2 em Bonito, 2 em São Joaquim, uma em Camusim e uma em Barra de Guabiraba. Eu estava vendo lá no Instagram que inclusive teve loja que foi recentemente inaugurada, né? Isso? Foi Camusim, completou um mês, né? É o mêsário, né? Como é que diz? Tá fazendo, né? Mêsversário, né? Mêsversário. Não sei. Pronto. Mêsversário. O mêsversário é um mês, de comemoração. Vamos facilitar a vida do, né? Então, tá fazendo um mês agora, graças a Deus. A gente estava até conversando em off, eu perguntei como era que o senhor escolhia as cidades que seriam as próximas a receberem as unidades, né? Para mais uma loja. O senhor explicou que é meio que acontece em Caruaru. Caruaru, ela se transformou no eixo, onde as cidades vizinhas, elas acabam tendo essa ponte de comunicação. A mesma coisa aconteceu com o senhor, só que no contrário, lá a ponte de comunicação é Bonito. Bonito, né? Onde nós nascemos, né? Onde eu nasci, né? E também onde a gente iniciou. Porque Camusim, a gente sempre faz live e o pessoal de Camusim pedia o Pita em Camusim, o Pita em Camusim. E assim, chegou o momento, né? Após tanto tempo eles pedindo, a gente conseguiu, né? Graças a Deus está em Camusim. E agora, por exemplo, o pessoal de Sairé sai de Sairé para comprar em Camusim. Então já está pedindo em Sairé, tá vendo? E então, assim vai. Quem sabe, né? Logo chega em Caruaru. E Tony, é impressionante. Esse comentário que eu vou falar agora está um pouquinho atrelado à próxima pergunta. Mas é impressionante a gente, antes de iniciar, né, antes de ter a inauguração, nos preparativos para a loja, eu sempre acompanhei de perto essa loja de Camusim. E era impressionante, eu conversando com o Matheus, que é um dos filhos do seu Marcos, a gente lá na frente da loja, o pessoal, meu filho, quando é que vai inaugurar a loja? Meu filho, olha, a cidade está toda na expectativa de inaugurar. Então, o mercado, que ele é de outra cidade,
O seu Marcos não tinha nenhuma empresa ainda em Camusim. E tava essa expectativa, essa procura, esse desejo do pessoal ir comprar no Pita Supermercados, sabe? Então, isso é muito bonito de se ver, seu Marcos. E aproveitando, eu queria saber para o senhor qual o principal diferencial, ou se tem um, se são vários, quais os diferenciais do Pita Supermercado? Veja só, primeiro eu vou falar uma coisa bem engraçada em Camusim, né? Camusim, como eu sempre busquei empreender, mas só que esse foi bem rapidinho, esse empreendimento meu, né? Eu vendi com 16, 17 anos, eu vendia farinha em Camusim. Eu comprava um saco de farinha, mandava para Camusim, já pagava o frete. Aí pagava depois a viagem de manhã, né? Aí tinha que tomar café, almoçar e depois voltar. Aí um saco de farinha só não dava para essa despesa toda, né? Se eu tivesse na época a TIM Contabilidade, eu resolvi isso rápido, mas não tinha na época, né? Entendeu? Mexão. Não tinha, então não batia, não fechava a conta. Aí quebrei. Aí voltei para Bonito, né? E após 40 anos eu fui para Camusim com a loja, né? E assim, uma das coisas que o Pita, né? Ele, acho que desta parte é um diferencial, eu acho que é valorizar as pessoas, né? Valorizar as pessoas, valorizar os nossos parceiros, os nossos fornecedores, valorizar os nossos colaboradores, valorizar o nosso cliente, né? Eu acho que é gostar de gente. Eu adoro fazer isso. Entendeu? Tá lá tá com as pessoas. Às vezes eu não quero nem atender um parceiro, um fornecedor no chão de loja, porque no chão de loja eu tenho que atender o cliente. Dar atenção a ele, saber se está faltando alguma coisa, tá apertando a mão dele e agradecer por ele estar ali, né? Porque se ele não tiver... Tá é um diferencial enorme do Pita, exatamente. E valorizar as pessoas, eu acho que isso é o principal, né? Eu gosto dessa palavra valorizar, porque a gente começou aqui a história, o senhor falando sobre o quanto valoriza a história do seu pai. Em seguida, o senhor falou da sua mãe. E aí tem duas coisas que me chamaram a atenção, que o senhor disse assim, eu tenho esse espírito empreendedor que eu herdei do meu pai, mas eu também queria agradar minha mãe, que era professora, eu também fui professor. Eu queria saber se isso passou também de você para os seus filhos. Se eles também conseguem enxergar essa história, se essa palavra valorizar, ela é também praticada no nosso dia a dia dentro da empresa. Eu mostro ele todos os dias que a gente tem que valorizar, tem que ser grato, né? Grato. Então eu sou grato por tudo, por simples, né? Eu falei no início sobre o vendedor da Vitarella. Sim, exatamente. Que me vendeu 5 caixinhas e me deu crédito. Entendeu? Eu sou muito grato. E eu homenageei em um almoço. Estava o diretor da M. Dias, estava gerente de Pernambuco da M. Dias, e eu fiz questão de homenagear a pessoa que me deu a oportunidade. Então é o que eu digo, mostro para eles. A gratidão, tem que ser grato a tudo, as pequenas coisas, por tudo. Isso para mim é a obrigação do ser humano. Primeiro, respeitar o próximo, né? E ser honesto. É uma das coisas que E se você conseguir fazer isso, você melhora muito como pessoa. Seus filhos, algum está dentro do empreendimento também? Hoje eu tenho 4 que estão comigo, né? É o Marquinho, Matheus, Maxo e Mariana. Importante, né? Quando a gente tem essa questão eu acho que valorizar a história, né? Valorizar as oportunidades que nos dão, né? E até também um outro ponto que é interessante, conversando com o senhor, é que eu perguntei sobre as dificuldades. Não, para mim as coisas foram fáceis. A gente sabe que nem é tão fácil assim, mas é a questão de o senhor escolher a perspectiva para qual o senhor quer ver, né? A gente pode achar que o dia está chuvoso e que é um dia ruim, mas pode ser um dia maravilhoso, chuvoso, para a gente ficar em casa embaixo de uma coberta assistindo um filme. Então, essa visão sua também, isso é herdado do seu pai? Isso o senhor pratica conscientemente de olhar sempre o lado bom? Meu pai, ele foi uma pessoa que ele sempre agradecia. Sempre agradecia. Então, quando eu penso que eu não tenho motivo para agradecer a Papai do Céu, eu vejo que eu acordei. Vejo um motivo tão grande. E às vezes a gente é tão pequeno que às vezes não vê isso. Mas só em a gente acordar já é motivo de gratidão, né? Então eu só tenho que agradecer a ele por tudo. Tudo que acontece, às vezes acontecem coisas que não são boas, né? Porque eu estou procurando cada dia mais focar nas coisas boas, até porque a vida fica melhor. Seu Marcos é um dos, eu não vou falar generalizar, né? Mas seu Marcos é aquele cliente, Tony, que você fala com ele, nosso dia muda,
sabe? A gente liga para ele e eu sei que não é só comigo, eu sei que é com todos os sócios que ligam para seu Marcos e eu tenho certeza que é com todos os outros parceiros com ele que tem e sentem essa energia que ele nos traz, né? Você liga para seu Marcos, não tem lamentação, só alegria, né? Você falou com ele, a primeira coisa, ele dá bom dia, e aí, Tampa de Cruz, só alegria. Então é um cara que de fato tem essa energia positiva, sabe? E isso a gente sabe que transborda e traz essa energia, traz coisas boas para a nossa vida, né? Motiva, a gente sabe que né? motiva o que a gente pensa, a gente atrai, né? Então o que a gente fala, o que a gente pensa, isso transborda e traz as coisas boas, positivas para o nosso dia a dia. Isso é também reflexo da evolução, né, que o Pita vem tendo e que a gente sabe que não vai parar por aí. O Gente que Inspira é um programa que a gente traz empresários, só que a ideia não é mostrar o Pita supermercado, que ele tem 6 supermercados, que a Team Contabilidade faz parte do processo da evolução, de mudança, de mentalidade, mas a gente traz o Gente que Inspira, porque hoje em dia a gente sabe que muitas das pessoas não dão esse valor, você falou de valorização. Então muitas pessoas hoje não dão essa valorização às pequenas coisas e às grandes coisas, né? Tudo hoje está muito fácil. Né? E a gente conta a história por trás do empreendimento. Isso, que é o gostoso, que é saber a dificuldade que seu Marcos teve, independente dele estar com um sorriso no rosto e dizer que foi fácil ou não. Mas a gente sabe, como todas as outras histórias que passaram por aqui, a gente sabe que tem essa dificuldade do empresário, né? Que não é fácil a vida do empresário no nosso Brasil. Então a gente traz essas pessoas diferenciadas como o Marcos de Pita hoje para contar um pouquinho dessa trajetória e o que fez ele chegar até aqui. Uhum. Por exemplo, hoje a pessoa fala da política, do A, do B. Poxa, quando tá A, quando tá B, você tem que trabalhar. Do mesmo jeito. O senhor abriu loja, eu tenho certeza, o senhor abriu loja em todos os mandatos. Independente de lado A, lado B. Eu nem me lembro dos mandatos, né? Porque, poxa, o senhor estava tão ocupado. Você estava ocupado. Focar nisso aí, a pessoa, meu Deus do céu. Então, assim, eu vejo que vai ter que chegar um dia, vai ter que voltar, vai. Mas eu não foco muito nisso, né? Eu foco no trabalho, eu foco no crescimento, em buscar fazer o melhor hoje do que fiz ontem, entendeu? Mas não foco lado A, lado B, porque hoje a gente vê amigos brigando por besteira, por isso, por aquilo, e se a gente não trabalhar, se a gente não buscar, entendeu? Então, quando eu vejo que a política está muito assim, eu digo, o ano vai ser complicado, vamos trabalhar. Você tem uma ideia, em 2014, quando teve a eleição de Dilma com Aécio, que foi aquele que iniciou esse problema aí na política, né? Então, né? eu chamei meus parceiros, fiz um almoço em 2015, o primeiro almoço que nós fizemos com os nossos parceiros, para mostrar que o ano ia ser difícil, porque está com essa briga política. Então, eu digo, vamos trabalhar, vamos se juntar. Foi o ano que mais cresci, foi um ano que fantástico para mim, porque eu estava junto com quem realmente eu preciso estar, que é com meus parceiros, com meus fornecedores, tá indo em busca do melhor para o meu cliente, valorizando o produto dele na minha gôndola, entendeu? Então, eu vejo dessa forma, eu não entro nesse detalhe aí de lado A, lado B. Não. O famoso almoço de Pita começou em 2014, foi? 2015. 2015. Justamente pegando esse gancho. Porque imaginava que ia ser um dos anos mais difíceis. E não foi fácil não, mas para o Pita foi muito bom. Foi o ano que ele mais cresceu. Foi a loja melhor que ele tinha naquele momento que ele abriu. Porque eu não fui me preocupar com política. Fui buscar trabalhar, né? A gente vai encaminhar agora para o final do nosso programa e, obviamente, quem está nos assistindo são pessoas que pensam em empreender ou já são empreendedores. Eu queria que o senhor falasse um pouco, eu já vi que eu ia perguntar até os planos para o futuro, mas ele já falou aqui da questão do Camusim, está quase chegando de Sairé agora, né? Camusim já foi inaugurado. Eu já estou falando que o pessoal está pedindo, né? Sim. Você tem uma ideia... Mas não tem aquela história, quando a gente mentaliza e é o universo já dizendo que é para ir. O engraçado é que chegou uma senhora lá, né, e tal, mas quando é que você vai abrir em Sairé? Eu digo, arranja um ponto para mim. Aí a mulher já pegou o meu número e já começou a dizer, eu tô olhando, eu tô buscando, tá vendo? Já ficou mais fácil. Até Tony já chamou o senhor para vir para Caruaru. Tá vendo? Os bastidores aqui. Eu vou pegar também seu contato e vou começar a arrumar um ponto. Vai ser lá no bairro que eu moro. O meu vai ser no Boa Vista. Mas, Tony, agora também você tem que primeiro fazer compra lá no Pita e me chamar de lá. Loja, né? Tem que conhecer, saber se vai lá bem. Bonita, tão pertinho, né, Camusim mais perto ainda, né? Verdade. Então ele tem que ir primeiro para Camusim para me chamar para
Caruaru, né? Tem que ser assim, né? Eu queria que o senhor já deixasse aí um conselho para quem está pensando em empreender, ou mesmo já é um empreendedor e está nessa dúvida do que eu estou fazendo, que não está fazendo a minha empresa despontar para o caminho que eu quero. Eu queria que o senhor desse uma dica aí. Ó, eu enxergo da seguinte forma. Primeiro, a pessoa tem que ser honesta. Honestidade não pode abrir mão para você começar um comércio, né? Uhum. Gostar de pessoas, né? Sempre estar buscando e ser muito grato às pessoas que dá oportunidade, porque vai aparecer, pessoal. Agora, e também sempre valorize o seu emprego, e dali você pode ser um empreendedor. Você já vai analisando, vendo como é. Cuide como se fosse dono. Isso ajuda muito para quando um dia você estiver à frente de independente do tamanho que seja, você vai ver que vale a pena, né? Maravilha, maravilha. E para a gente encerrar como a gente sempre faz, eu sempre peço para o convidado ele dar um recado para ele mesmo. Quando era criança lá, você estava trabalhando na bodega do seu pai, ainda ajudando, tá? Não é na sua ainda não. Ainda quando o senhor ajudava lá fazendo picolé, qual é a mensagem que o senhor mandaria para o Marcos daquela época? O Marco, se eu fosse, né, voltasse aos 10 anos, eu ia dizer que não imaginaria, Marco, que você chegaria onde você chegou. Realmente eu não imaginava, né? Eu só queria ter uma bodega que para mim já estava bom demais. Já estava bom demais. Entendeu? Já estava bom demais, mas Deus me deu essa condição. Primeiro, né, ele já me colocou para eu cuidar da bodega do meu pai também, para dar uma vida melhor a ele, entendeu? Sempre buscando fazer com que ele vivesse melhor. Eu acho que eu tinha essa obrigação, né? Por tudo que ele fez por mim, eu dar uma vida melhor a ele. Então, eu proporcionei, tive aí 4 anos com meu pai, depois que ele passou por um momento difícil na vida, e eu me dediquei 4 anos, minha vida começava depois que eu botava ele para dormir, que eu cuidava dele, que eu dizia, estou com o meu dever cumprido. Então, me sentia muito feliz mesmo de fazer aquilo, né? Chega me emocionando porque eu me lembro como se eu estivesse fazendo agora as coisas com ele. Eu A palavra chamada dedicação. Ô, seu Marcos, e voltando, a gente falou sobre empreendedor, mas focando para seu ramo supermercadista. Qual a sua visão do supermercadista, do supermercado para os próximos anos? É muito importante, o senhor é uma figura... Todo dono do supermercado conhece Marcos Pita. Isso não tem como negar. Então, qual a visão? Todos querem ouvir esse Marcos Pita falando sobre o supermercadista e o seu futuro daqui a alguns anos. Como é que o senhor enxerga isso? Veja só, ontem à noite eu entrei numa farmácia e vi sandália havaiana na farmácia. Então veja como está cada dia mais competitivo, né? Então é você procurar fazer o seu melhor, né? Fazer o básico bem feito. Não precisa... Você fazendo o básico bem feito, então as outras coisas vêm por tabela. Vai acontecendo. Então, cada dia está mais difícil. Você vê um Magazine Luiza vende leite ninho, né? Então, o seu concorrente hoje tem muitos concorrentes, né? Se reinventar, né, seu Marcos? Tem que se reinventar. Buscar atender bem, buscar valorizar o seu colaborador, né? Valorizar as pessoas, né? Mas quando você consegue valorizar as pessoas, isso fica muito mais fácil, né? Porque quem diria que o Magazine Luiza ia vender leite e ela não tem nenhuma lata de leite não tem estoque, né? No estoque, no né? estoque, exatamente. E vende, veja. Só o canal de vendas. Então, assim, não é fácil, mas também se você, no primeiro obstáculo, você parar e não é empreendedor, né? Tem que ir trancos e barrancos e ir para cima, né? Maravilha. Para mim, a lição de hoje é que seja generoso e a vida será generosa com a gente. Perfeitamente, né? Isso é grato, né? A gratidão é muito importante. Seu Marcos, muito obrigado. Já acabou, foi? A Tina agradece. Estamos aqui finalizando o nosso Gente que Inspira. Tony vai dar a última palavra, mas a gente é muito grato de tê-lo conosco. Você é um parceiro, você é um amigo. Tenho muita consideração, assim como todos os outros sócios têm a consideração
pelo senhor, pela sua família, pelo seu negócio. E tamo junto para mais e mais lojas. Viu? Valeu, Conte sempre obrigado. com a gente. Com a ti fica muito mais fácil, né? Seu Marcos, obrigado. Eu que agradeço, Espero, a gente tá esperando lá, sairei e logo em seguida Caruaru. Vou começar a arrumar esse ponto. Vamos entregar na mão de quem resolve. É verdade. Na mão de Deus. Então, se for da vontade dele, eu estou à disposição, viu? Pois é isso. Para você que acompanhou o programa até agora, muito obrigado. Essa segunda temporada do Gente que Inspira continua na internet. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho para receber todas as notificações. Só lembrando mais uma vez, o projeto Gente que Inspira traz sempre histórias de empresários e empresárias que trazem essa inspiração para você que é empreendedor ou está pensando em empreender. Forte abraço e até o próximo programa.